caminho para o conhecimento de Deus, nós precisamos do Espírito para conhecer o Filho, e precisamos do Filho para conhecer o Pai. Isso implica Trindade. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos disso. São 3 pessoas que formam um só Deus, segundo a tradição cristã. O que eu estou tentando passar para os senhores é que não somente a natureza de Deus é trinitária, mas o conhecimento de Deus é trinitário. Ou seja, para conhecermos a Deus, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus e de Jesus. Do contrário, Deus se torna uma ideia vaga. É mais ou menos nesse sentido que eu digo para os senhores que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, implica também uma maneira trinitária de conhecer. Não basta apenas saber que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É necessário ter o Espírito Santo para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus. E é necessário compreender Jesus para conhecer o Pai. Nós falamos também sobre os atributos de Deus. Aí nós temos onipotência, onipresença, onisciência. Onipotência é todo poder. Onipresença é estar em todos os lugares. Onisciência é saber todas as coisas. Um atributo também importante, Deus é todo bondoso, benevolência, todo amor, Deus é amor. E outro muito importante é o atributo que Deus é pessoa, Deus é pessoal. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, porque Deus é pessoa, mas Deus não é ser humano. Então nós vamos falar sobre isso na aula de criação. À medida que somos feitos à imagem de Deus, não é que nós estamos fazendo Deus à nossa imagem, pelo contrário, é nós que somos feitos à imagem de Deus. Dizer que Deus não é uma pessoa, é uma coisa, é inferiorizar Deus, visto que, embora Deus seja muito além de pessoa, como nós, não existe nada neste mundo que seja melhor comparável à natureza de Deus do que a própria nossa natureza criada, seres humanos. Então, se quisermos pensar em Deus, não dá para pensar em Deus como coisa, energia, matéria, vento. Deus tem que ser, no mínimo, pessoa, no mínimo. Então, tirar a pessoalidade de Deus significa tirar dele a sua vontade, ou seja, abstrair o Deus da Bíblia e criar uma outra divindade. E Deus na Bíblia tem vontade, fala, manifesta, vem até nós. Bom, outro aspecto que nós falamos foram problemas filosóficos em torno dos atributos de Deus. A onipotência de Deus é questionável para alguns ateus ou para alguns filósofos. Por um longo tempo se usou o paradoxo da pedra. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar? Nós falamos na aula anterior que esse é um falso problema, visto que o verbo poder ou levantar não implica quase nada no argumento, na pergunta. Na verdade, a pergunta é: Deus pode o que ele não pode? A pergunta é autocontraditória. Se responder sim em qualquer lado, a gente gera uma contradição na onipotência. Mas não põe uma contradição em Deus, porque dizer que Deus não pode levantar, criar uma pedra que ele não tenha domínio de levantar, não é pecado e nem um erro teológico, visto que tudo que Deus cria é criatura, portanto, infinitamente abaixo do Criador. Isso significa que tudo que Deus cria, ele levanta. A mesma pergunta poderia ter sido feita, né? O paradoxo aí do conhecimento. Deus pode criar algo tão difícil ou tão complexo que nem ele possa conhecer? Não. Tudo que Deus cria, ele conhece. Tudo que Deus cria, ele levanta. Tudo que Deus cria, ele controla, ele domina. Deus não pode criar deuses. Deus não pode criar nada que o excede em poder e em magnitude, porque ele é o limite do seu poder. Então, a onipotência de Deus não significa ter possibilidade de fazer todas as coisas, ou agir de maneira ilógica. Onipotência de Deus significa ter o domínio sobre todas as coisas. Vocês compreendem isso? A onipotência bíblica é porque Deus domina sobre todas as coisas. Deus domina sobre reinos, assim como os salmos dizem. Então, Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Não há possibilidade de mentir, de ser mal, de criar um Deus além dele ou coisas do tipo.
Isso a Bíblia sempre fechou, esse tipo de possibilidade. Deus é bom, Ele é luz e nele não há trevas. Não é isso que diz João? Portanto, Deus não pode ser trevas. Né? Há algo que Deus não pode fazer: trevas. Né? Para criar as trevas sim, mas ser mal Ele não pode. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma objeção quanto a isso? Colocamos em cima do paradoxo do conhecimento, existe um outro paradoxo, que é o paradoxo do tempo, né? E falamos sobre ele, dissemos, em cima de uma pergunta que é paradoxal e sequer pensamos que ela é paradoxal. Hoje em filosofia sabe-se que ela é paradoxal, mas a filosofia do século 17 e 18 não sabia. A pergunta é: Deus conhece o futuro? A resposta óbvia é sim. Aí eu pergunto para os senhores: Deus conhece o futuro porque Ele vai lá no futuro, vê o que acontece, volta no passado e prediz? Ele é uma espécie de vidente? A resposta tem que ser não, porque a gente está condicionando Deus ao tempo, como os gregos faziam, né? Com o Cronos. Deus estava abaixo do Cronos, né? Deus é filho, Zeus era filho do Cronos. Nós não podemos confundir Deus com Zeus e condicionar Deus ao tempo. Agostinho dizia que o tempo existe a partir do momento que a criação existe. Deus criou e, portanto, iniciou o tempo. Ou seja, Deus criou o tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não é um objeto do tempo. O tempo diz respeito àquilo que corrói, que passa. Não sendo muito filosófico, mas é impossível, já que nós estamos falando de filosofia, o discipulado é filosófico. O que isso tem a ver com a Bíblia? Essa é a nossa grande questão. Deus conhece o futuro? Obviamente sim, se Ele é onisciente, Ele tem que conhecer o futuro. Como? Não sabemos. E essa é a grande questão. Nós temos que dizer não, porque primeiramente não sabemos o que é futuro. Arrisca, futuro é aquilo que não é. Futuro é aquilo que não existe ainda, que ainda não aconteceu. Portanto, não se tem nenhuma ideia, conceito ou nenhum tipo de intuição do futuro. E qualquer tipo de tentativa de intuir o futuro, eu falo intuir não no sentido mágico, tá? Intuir no sentido do filósofo chamado Kant, que é entender pelos sentidos. Assim como, portanto, se não percebemos o futuro, não tem como falar sobre ele. E se não tem como falar sobre ele, qualquer imaginação sobre o futuro tende a levar ao erro. A gente corre risco de imaginar o nosso futuro e não imaginar o futuro da humanidade. A gente corre risco de imaginar Deus no futuro, como se Ele tivesse futuro, mas Deus é eterno e não tem futuro. A gente corre uma série de riscos, criando ou partindo da hipótese do conceito de futuro. Por isso que a discussão antiga entre cristãos, entre predestinação, pré-ciência, livre-arbítrio, ficou no século XVII. Porque parte de uma ideia de que o tempo é metafísico, ele existe por si mesmo. Como superar essa discussão? Dizendo: futuro não existe. Pastor, é absurdo dizer que o futuro não existe do ponto de vista cristão? Não. Isso está na corrente judaico-cristã. Está na tendência judaico-cristã. Como eu disse, o judeu ele não tem nenhum conceito na língua hebraica para futuro. O grego tem. E quando esses conceitos são usados na Bíblia, eles se referem ao amanhã judaico. O amanhã judaico, quando a gente faz uma pesquisa bíblica, ele é uma palavrinha chamada aurion. Aurion, ele vem de uma outra palavrinha chamada aer, que significa o ar da manhã. Para o judeu, o amanhã é aquela brisa da manhã. Não é um futuro distante. Agora, como que o judeu pensa no futuro distante? Promessa de Deus. Promessa de Deus. Quer dizer que o futuro não existe para o judeu? Existe para Deus. Para nós, não. Como assim, pastor? Toda tentativa de adivinhação do futuro na Bíblia não é condenável? É condenável. Porque é uma tentativa humana de conhecer a mente de Deus, do Criador. Porque o futuro é objeto do Criador e não da criatura. A criatura não convém pensar no futuro. Vamos lá, vamos falar sobre Bíblia. Provérbios 23, 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança.
Salomão está dizendo que futuro é o quê? Esperança. Provérbios 23, 18. Êxodo 9:5. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. Quem construiu o futuro? Deus. O futuro pertence a Deus. Está com Deus. Não existe sem Deus. Nós temos também o termo próteses, que significa aquilo que é colocado à frente, ou propósito, ou plano. Vamos dar uma olhada em Efésios 1, do 10 ao 14. Vou começar lendo do 5. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Temos nele a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério de sua vontade. Grifa aí, o mistério de sua vontade. Segundo o seu propósito, e nos apresentou em Cristo, de modo a fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, entrando nesse tema complicado, mas não tomando parte nele, como se dá esse conhecimento da vontade de Deus? Aqui no texto aparece claramente a expressão, né? Onde que está o mistério aí? No 9. Ele nos revelou o mistério de sua vontade. Repara bem, o que nós falamos na primeira aula? Nós não podemos chegar até Deus. Nós não somos capazes de conhecer a Deus. É muito para a nossa mente. Mas Ele vem até nós por intermédio de quê? De revelação, de manifestação de Deus. Aqui, a Bíblia está falando assim, a sua vontade é o quê? Misteriosa. Mistério é aquilo que é incognoscível, que nós não conhecemos. É o modo como o grego tem de falar sobre aquilo que não se conhece. A vontade de Deus é mistério, mas ela é revelada por meio de Cristo. Então, esse texto aqui está dizendo assim, olha, aqueles propósitos que Deus tem antes da fundação do mundo para o seu povo, de fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, eles são revelados em nós na medida que Deus se revela por meio de Jesus Cristo. Entende? O futuro para a humanidade está lá, guardado em Deus. Mas o futuro que está guardado em Deus é aquele que foi revelado em Cristo. Quer dizer que Deus predestinou até o movimento do meu dedo? Não sabemos, não podemos afirmar isso, porque isso não é bíblico. Quer dizer que Deus não predestinou nada? Não sabemos, porque isso também não é bíblico. Entende? Não sabemos o que Deus designou em seus propósitos, em seus planos. Porque isso é mistério. Agora, o que sabemos? O que nos é revelado. Porque a tentativa de conhecer a mente do Senhor é idolátrica. Nós não podemos teorizar sobre o modo como Deus manifesta o seu poder, os seus planos ou os seus decretos. Por isso que a discussão do século 17 e 18 tem que cair por terra.
diante de uma concepção de que o ser humano é incapaz de conhecer a mente de Deus. Deus é que se revela para nós. O que é o futuro? Segundo a teologia moderna e contemporânea. Pode procurar, tem um teólogo, vários teólogos, a partir de Karl Barth, tem vários teólogos contemporâneos que tratam do tema do futuro, mostrando a queda desse futuro cognoscível, né? A queda desse futuro que nós mensuramos, né? Aquele futuro que matematicamente, lembra aquele filme De Volta para o Futuro? Eu vou lá no futuro, vejo o que aconteceu, volto no passado, né, por uma máquina do tempo. Deus, a gente imagina que a mente de Deus é assim, mas não é. O futuro não existe sem Deus. Por isso Deus não vai lá, porque ele não existe independentemente de Deus. O futuro existe, está com Deus. Deus é a condição de possibilidade do futuro. Por isso o judeu entende que futuro é a esperança da promessa. É por isso que os autores bíblicos falam assim, para que se cumprisse o que foi escrito, porque eles estavam na expectativa da promessa messiânica. Na medida, nós esperamos a vinda de Jesus, nós esperamos a nossa salvação. É nessa esperança que reside a nossa fé. Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Por quê? Por que vivemos pela fé? A fé é a certeza do futuro, daquilo que não conhecemos, mas que é revelado a nós na medida em que estamos em Deus e participamos da nossa vida com Deus. Como sabemos se estamos salvos? O texto aqui não é o tema de hoje, mas o texto aqui dá uma palhinha. Esse texto aqui fala assim, olha, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ora, se ele é a garantia, é porque nós não conhecemos. Se conhecêssemos, não precisávamos de garantia, não é verdade? No Antigo Testamento, como que ela chama? Tamar. Quando a Tamar pediu lá para o Judá o selo, o cajado e o cordão, por que ela pediu aquele penhor, aquela garantia? Porque ela não sabia se o Judá iria aparecer. Ela precisava de uma garantia de que ela seria salva. Aliás, ela precisava de uma garantia de que ela seria salva com a suposta acusação de adultério que recairia sobre ela. E foi o que aconteceu. Quando ela foi acusada de adultério, ela mostrou, e Judá falou, essa mulher é mais digna do que eu. Porque ela, embora de uma maneira esquisita, né? Mas eu deveria ter prometido meu filho para ela e o meu filho não se casou com ela. Eu estou usando esse exemplo porque o Espírito é a garantia da nossa salvação. Se temos o Espírito, nós temos a garantia da vida eterna. Ora, Deus é eterno, não é? O eterno não habita em nós? Portanto, temos a vida eterna, porque o eterno habita em nossas vidas finitas. Essa é a nossa garantia. Isso nos garante que viveremos com Ele eternamente. Mas não garante que não iremos cair. Então, para a gente terminar, em cima dessa concepção de futuro, nós temos também o texto de Tiago 4, 13 ao 16. Primeiro Provérbios, que é um versículo rápido, fala assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O que Salomão fala sobre amanhã? Não sabes o que trará a luz. Trará a luz é no sentido de conhecimento. O que nós sabemos do amanhã, segundo Salomão? Nada. Está escrito, né? Provérbios 27, versículo 1. Agora vamos lá. Tiago 4,13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, que vos jactais de vossas arrogantes pretensões, toda jactância e semelhança a essa é maligna. Pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Sobre essa questão do tempo?
O que eu quero dizer, meus irmãos, é que essas discussões sobre predestinação, calvinismo, arminianismo deveriam ser encerradas, simplesmente pelo fato de que desconhecemos. Não somos capazes de afirmar, de fato, como se dá até a predestinação, a não predestinação, livre-arbítrio ou presciência, que é o que os arminianos acreditam. Devemos deixar isso de lado, porque isso não é essencial. O que é essencial do ponto de vista bíblico? A promessa de Deus e a esperança da promessa. Aleluia. Resolvemos as questões? Não, não resolvemos. Tem muita questão. Qual que é a ordem dos decretos de Deus? Quem sou eu para conhecer isso? Se primeiro vem o decreto de tal, não sou nada. Agora, simplificamos a questão, entende? Não conhecemos a ordem que Deus colocou as coisas na sua mente. Não conhecemos o amanhã. O que podemos conhecer? O que Ele nos revelou. A sua palavra. Aquilo que está em nós. Mas Ele revelou que nós, antes da fundação do mundo, teríamos aí esse privilégio de salvação? Sim, está na palavra. Mas a salvação em Cristo. Ele não revelou destinos individuais, né? Por isso temos que separar Deus dos deuses gregos. Duas deusas gregas, destino e acaso. Nós temos que tirar essas deusas da nossa teologia, né? Quer dizer que tudo rege pelo acaso? Não. Quer dizer que Deus destina tudo? Ou que tudo tem um destino, um propósito? Em Deus sim, na mente de Deus sim, mas nós não conhecemos. Amém? Então, Deus conhece o futuro, mas nós não conhecemos o futuro. Para lidarmos com o futuro, não precisamos ter ansiedades ou expectativas do dia de amanhã, muito menos querer conhecer o amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta o mal de cada dia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso amanhã pertence a Deus, né? E nós podemos confiar, ter fé e certeza de que não precisamos nos preocupar muito com isso e nem teorizar ou teologizar sobre isso. Basta esperarmos nele. Amém? O nosso amanhã consiste em esperança de salvação, esperança da manifestação do reino de Deus, esperança de que o nosso nome está escrito no livro da vida e, portanto, Ele vai cumprir e terminar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Que Deus abençoe todos. Essa aula foi somente para a gente trazer esse esclarecimento aí com respeito a esse tema tão controverso que é o tema do futuro. E a ideia era tratar desse tema filosoficamente para a gente não cair em uma série de problemas teológicos que pode nos acarretar e uma série de discussões teológicas que hoje são facilmente tiradas pelas filosofias contemporâneas. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente tarde.